Está aqui comigo pela Valia a Camila. Oi, Camila, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Camila, sou head de negócios aqui no Reino Unido para a Valia, que é uma empresa de software de baseada na Suíça. E eu e Camila estamos aqui com o privilégio de receber como convidado o Philip Schlumpf, da Quineia. Tudo bom, Philip? Como é que você está? Opa, tudo bem, Johnny, Camila? Como que vocês estão aí? Obrigado, enfim, pelo convite aqui. É uma honra estar aqui com vocês também. Agradecer a Valia pelo convite, né? Acho que, enfim, falando rapidinho do meu lado aqui, meu nome é Felipe, eu sou suíço-brasileiro. Eu estou na Quinea desde 2017 ali, atuando principalmente, né, como investidor ali no universo de empresas de tecnologia. E aí, desde o início de 2020, a gente acabou montando uma nova unidade de negócio lá, onde a gente acaba atuando como gestor do Corporate Venture Capital do Grupo Itaú, onde a gente, na prática, opera de uma forma bastante independente, mas, obviamente, também nas nossas teses de investimento, buscando, né, conexões entre essas startups e o ecossistema do banco. Então, obviamente, a gente acaba tendo um viés muito maior ali para o universo de companhias nos estágios série A e B, onde a gente faz cheques de 10 a 50 milhões de reais, mais ou menos, com um viés maior para startups de serviços financeiros e voltadas mais com modelos de negócio B2B, tá? Me formei na Suíça em engenharia mecânica aí, e acabei fazendo uma MBA nos Estados Unidos, na MIT. Então, acho que é um pouco da intro aqui do meu lado. Obrigado, John. Muito bom, Felipe. A gente é que agradece a sua participação aqui hoje. Eu quero reforçar, porque eu me apresentei, né, como diretor de negócio da Valia, mas não falei nada sobre a Valia. A Valia também é uma empresa suíça. A gente é especializado em tech due diligence, ou diligências tecnológicas. E, para quem não sabe o que é isso, é uma auditoria, né, um assessment que a gente faz na parte de TI, de desenvolvimento de software de empresas em geral. Tanto aquelas que vão ser investidas, vão passar por um M&A, como até empresas que querem fazer uma auditoria interna nos seus processos. Eu não quero gastar muito tempo aqui sobre isso, mas nesse bate-papo, quando a gente esteve conversando com os nossos contatos, clientes, a gente botou lá uma pergunta sobre a motivação que levava alguém a contratar um provedor externo de tech due diligence, né? Então, aqui, a gente achou interessante compartilhar com vocês que o principal motivo é você ter maior precisão e profundidade nas análises que são feitas, porque você tem um provedor especializado nisso e a gente consegue ser mais ágil e mais completo nas análises que a gente faz. Mas esse não é o nosso tema de hoje. Eu quero só reforçar para quem não entende direito, não conhece direito esse conceito, para fazer contato com a gente vai ter o maior prazer de agendar aí conversas e mais a fundo explicar isso em outras oportunidades. O assunto de hoje mesmo, né, são as tendências para a Tech M&A no Brasil nesse ano de 2023 que está começando. E então a gente vai contar um pouco de como é que foi essas conversas e essas tendências que a gente percebeu ao conversar com nossos clientes, parceiros e contatos em potencial. Nesse primeiro slide, é só para dar uma ideia para quem está nos acompanhando do perfil das pessoas que nos responderam, né? Então, a gente conversou com investidores, principalmente, sejam eles investidores de venture capital, de private equity, pessoal de investimento corporativo, boutiques de investimento e advisors. Então, teve um pouquinho de tudo. E também um perfil aí de volume de investimento, né? A turma com quem a gente conversou ia desde quem está habituado a fazer investimento inicial, que a gente chama de pre-seed, né? Investimento anjo, até o pessoal que investe já em empresas mais maduras, reforçando ali as rodadas de investimento. Aqui é só para dar uma ideia do perfil do nosso público, e eu acho que o esquenta mesmo começa agora a partir desse slide aqui, que é justamente o que a gente percebeu no final de 2022, em dezembro, quando a gente fez essas conversas,
e a gente perguntou o que vocês estão achando para 2023? Vai ficar igual, melhor ou pior do que em 2022? Naquela ocasião, o pessoal estava majoritariamente falando que achava que ia ficar mais ou menos igual, muita gente dizendo que não tinha clareza ainda sobre como é que seria 2023, e pouca gente otimista, né? 18% ali dizendo que achava que os negócios iam ser mais intensos, mais fortes do que em relação a 2022. Sobre isso, Felipe, eu até começo com você e depois vou pedir para a Camila comentar um pouco a percepção dela, porque a gente agora está no último dia de janeiro, né? Então já passou quase que um mês. Dezembro ainda o novo governo não tinha tomado posse. Como é que está a sua visão agora para 2023? Continua parecida com o que estava lá em dezembro? Mudou, não mudou? Conta um pouco para a gente o que você está achando aí de perspectivas para esse ano. Legal, John. Obrigado pela pergunta aí. Do nosso lado aqui, assim, claro que a gente, né, no momento da pesquisa aí, a gente estava no momento com muito mais incógnitas do que clarezas e perspectivas aqui para esse ano. Continuamos ainda com algumas, né? Mas claro que as notícias começaram a vir aí ao longo dessas últimas semanas, né? Olhando um pouco o resultado da pesquisa aqui, a minha leitura ela é muito das nossas conversas com o mercado, nossos sócios, né? As nossas investidas ali e como que a gente entende a realidade delas, né? Do nosso lado como fundo, a gente continua com um apetite igual aí para investimento, né? A gente tem metade do fundo ainda para ser alocado, então a gente continua super ativo aí buscando boas oportunidades. O que a gente acabou vendo ali no mercado até o final, né, o começo do ano passado, foi que teve um overhype aí no mercado, com, enfim, rodadas sendo fechadas em pouquíssimos dias, e, obviamente, companhias que, na nossa cabeça aqui, que a gente tem uma cabeça muito fundamental quando a gente analisa as companhias aqui, a gente não tinha a velocidade necessária aqui para conseguir compor ali com os rounds que estavam sendo fechados naquele momento, né? E aí o que a gente está vendo agora, né? Quando a gente fala de tech M&A, acho que tem tanto rodadas como o próprio M&A, né? E com a escassez de capital que a gente teve ali no ano passado, e assim, para esse ano, acho que a perspectiva, na minha visão, ela é bem flat também. Acho que vai ter coisa acontecendo, mas não é que vai voltar full speed, mesmo porque a gente tem muita notícia negativa ou perspectivas negativas políticas, econômicas, né? Seja na Ásia, Estados Unidos, Europa. Então, acho que um cenário ainda com incógnitas, mas que ainda assim podem proporcionar boas oportunidades ali. A escassez de capital fez com que muitas companhias, né, grandes companhias, começassem a olhar para M&As, né? Seja acquire ou de fato comprar uma companhia, porque, enfim, teve algum estresse de liquidez ou coisas nesse sentido. Mas no late stage, a gente vê o mercado um pouco menos ativo, principalmente pela redução de múltiplos aí, né? Compressão de múltiplos do public markets, esses caras que olham mais late stage, começando a olhar mais o public markets do que o private markets, mas no early stage, acho que ainda assim, acho que menos, né, barulho sendo feito de rodadas, mas acho que ainda tem bastante coisa acontecendo ali até rodada seed, tá? Então acho que é um pouco dessa leitura aqui que a gente tem aqui do nosso lado. Bacana. E aí vou perguntar, Camila, isso aí bate com a sua percepção do que você está vendo? Como é que está aí a sua percepção em relação a esse ano? Sim, então eu acho que, até complementando um pouco a fala do Felipe, o mercado europeu ainda vê o mercado brasileiro com bons olhos, por incrível que pareça, né? Porque acaba sendo bem barato para eles acabarem investindo. O ticket com a paridade ali, euro-real, ainda é vantajosa para alguns fundos verem com bons olhos. Mas não só isso, se você for olhar, por exemplo, o mercado brasileiro, mas a América Latina como um todo, é um mercado que ainda tem apetite por disrupção em vários segmentos, né? Então, ainda tem bastante inovação e os mercados mais maduros acabam tendo poucos players para investir. Grande parte desses players já foram investidos por grandes VCs ou por grandes empresas. Então, as oportunidades acabam indo para esses mercados mais emergentes e o Brasil acaba se encaixando em uma dessas caixinhas. E na Europa também, né? A gente tem visto, no geral, assim, acho que no mundo inteiro, uma certa incerteza
tanto no âmbito macro, né, político, mas também no próprio segmento das startups. E a gente tem visto bastante oportunidade também. Então, principalmente no mercado privado, grandes empresas estão indo às compras, né? Porque tem bastante oportunidade, que nem o Felipe falou. Então, é bem alinhado, assim, a nossa percepção com a fala dele. Bacana. E aí vocês estão tocando num ponto, né? É óbvio, né? A gente, como um país quase que continental, a gente está sujeito às influências das grandes economias, mas até que ponto o que acontece nos Estados Unidos e na Europa se acontece aqui também exatamente igual? Qual é o nível de descolamento que a gente tem aí nas perspectivas para o Brasil versus para o mundo como um todo? Assim, John, olhando um pouco o que está acontecendo na Ásia, por exemplo, né? Enfim, Rússia e tudo mais, você faz muito do capital focado para mercados emergentes, enfim, começando a olhar cada vez mais a América Latina, né? Então, acho que a América Latina, de fato, é a bola da vez. E querendo ou não, assim, ao longo do tempo, a inovação ela começou muito mais em modelos de negócio B2C, né? Que acho que tinha barreiras de entrada um pouco mais simples, entre aspas, quando você fala de estratégias go-to-market, né? Com as companhias se digitalizando cada vez mais e a agenda de transformação digital, ela é super relevante, cada vez mais a gente tem mais oportunidades de negócio com grandes companhias, né? Seja pela inovação por eles próprios, seja o regulador fomentando a inovação. Então, eu acho que assim, que existem muitas oportunidades, acho que não tenha dúvida disso, né? E a gente está super convicto nisso e bastante animados aí com o que a gente tem para construir ao longo dos próximos anos aqui. Legal, eu vou antes de passar para a Camila, vou convidar os nossos pessoal que está nos assistindo a mandar comentários aqui no chat ou até perguntas. No final, se a gente conseguir, a gente vai reservar um tempinho para responder uma ou outra pergunta que esteja aqui no chat, tá, gente? E aí, Camila, voltando para você, dá para a gente afirmar, então, que talvez 2023 vai acabar sendo um ano com mais uma quantidade de M&As e investimentos do que foi 2022, já que o Brasil vai ser a bola da vez? Olha, John, como M&As em si, talvez, né? A gente vê grandes empresas como Tata, Indra, grandes empresas de tecnologia começando a colocar o Brasil no radar, que não era uma coisa para eles tão iminente, né? Era meio que um mercado secundário. Eu já ouvi grandes heads de M&A falarem que o Brasil copia muito bem tecnologia, mas não inova. Então, acho que agora, obviamente, está mudando, está tendo um shift um pouco nisso, daí eles verem oportunidades interessantes aqui e oportunidades que são meio que jabuticaba, né? Porque o Brasil é diferente. Então, assim, para o investidor externo olhar o que a gente faz aqui, eles precisam ter um entendimento de mercado, né? E nem todos eles conseguem. Então, uma empresa de fora conseguir fazer uma aquisição de uma empresa aqui, se ele já não tem uma capilaridade na América Latina, é um pouco difícil. Mas complementando o teu ponto e até o que o Felipe falou, sim, provavelmente algumas empresas que são boas, né, sólidas, vão acabar sendo incorporadas por outras. Isso seja por meio de um acqui-hiring ou por oportunidades ali estratégicas de mercado que de repente estavam traçadas, mas que não eram tão interessantes naquele momento, dados os múltiplos praticados, né, verticais de mercado, etc. E hoje já se vê uma oportunidade de as compras, mas de as compras com consciência também, né? Para não sair demitindo todo mundo depois de alguns anos. Então tem essa perspectiva aí que o mercado está trazendo, oportunidades. Bacana. Antes de eu passar para o próximo gráfico, Felipe, você quer complementar alguma coisa? Fechar esse assunto aqui de quantidade e volume de investimentos para esse ano? Acho que assim, a Camila e você aí acho que foram bem completos na explicação aqui. Eu acho que as companhias que têm modelos de negócio sustentáveis, né, como o jogo da bola da vez é crescimento sustentável e não crescimento a qualquer custo, né, muita gente acabou, enfim, extrapolando um pouco a utilização de capital e está numa situação um pouco mais fragilizada, né, e com essa compressão de múltiplos, você tem menos alternativas aí de funding adicional.
claro, tem muitas outras coisas que surgiram ao longo do caminho, né? Você tem, por exemplo, o Venture Debt, que hoje é algo muito mais comum no mercado do que era 2 anos atrás, com um custo de funding um pouco mais interessante do que equity, mas ainda assim, acho que esse ano acho que tem bastante potencial, tá? Em capital sendo investido em startups, como a gente tem menos rodadas muito grandes, eu não sei se a gente vai, enfim, bater o número de 2022 ou ser um pouco maior ou similar, mas com certeza acho que vai estar longe de 2021. Mesmo porque esses investidores com os cheques maiores, eles estão um pouco mais ausentes no mercado nesse momento. Mas em números de deal, talvez a gente, enfim, tenha algo que esteja mais em linha, tá? Legal, né? O pessoal tem falado realmente que o 2021 foi o ano fora da curva, né? O ponto fora da curva, pelo menos até agora. Deixa eu ir para a próxima questão, que a gente perguntou para a turma, né, quais seriam os setores em tecnologia que seriam mais promissores agora para 2023, né? E, de novo, lembrando que a gente fez essa pergunta em dezembro, o que apareceu aqui com mais força foram fintechs. A gente faz muitas diligências em fintechs também, então isso aqui acaba que pode ser um viés dos nossos interlocutores. E aí, volto para você, Felipe. Para vocês aí da Quineia, pensando em tech, bate mais ou menos isso? Fintech seria uma dos setores mais promissores? O que você está enxergando aí como áreas quentes para esse ano? Legal. Não, curiosamente, aqui tem vários buzzwords que coincidem muito com o nosso portfólio, né? Então, assim, a gente é especialista em fintech e pela relação com o banco, a gente olha muito B2B. A gente tem 4 fintechs no nosso portfólio, a gente tem 2 companhias SaaS, sendo que uma delas opera no universo de cibersegurança e o outro SaaS, que é DB, opera no universo de plataforma de integração como serviço, né? Então, bem spot on aqui com os temas que a gente está vendo. Eu acho que principalmente quando a gente fala de fintechs aqui, o regulador ele tem sido muito pró-mercado, né? Então, com várias inovações aí que vêm sendo implementadas ao longo do tempo, desde Open Banking para Open Insurance, para o próprio Pix e tudo mais, e cada uma dessas inovações permitindo, né, enfim, camadas de produto adicionais em cima delas. Então, o Pix, que era uma incógnita 2, 3 anos atrás, hoje, enfim, você tem bancos como, por exemplo, o Itaú, que está discutindo, enfim, desativar, enfim, os DOCs, por exemplo, né? Porque, enfim, caiu muito em desuso, né? Então, inclusive aqui, tokenização também, a gente tem uma empresa de portfólio que é a LIC, que opera nesse universo. Muito desafio aqui, olhando, né, temas com regulador e tudo mais, então tem seus tempos e movimentos aqui, mas olhando, né, outros buzzwords aqui que vocês colocaram, né, enfim, os setores aqui, na verdade, você tem o poder computacional aqui, né, evoluindo muito ao longo do tempo, isso permite com que cada vez mais coisas com dados podem ser feitas aqui, a IoT, né, energia também tem uma questão regulatória aqui relevante para sair do mercado regulado para o mercado não regulado, né? Enfim, acho que muitos desses temas aqui que a gente vem acompanhando diariamente aqui do nosso lado, enfim, buscando cases que se encaixem aqui no nosso perfil de investimentos e acho que tem muita oportunidade, né? Cada fundo, na verdade, tem o seu próprio sweet spot também, mas acho que tem oportunidade para todo mundo. Legal, legal. E aí vou perguntar para a Camila, né, Camila? Você ainda há pouco estava falando que às vezes o pessoal acha que o Brasil não inova muito, mas mesmo nessa área de fintech, você acha que isso vale esse comentário para a fintech? Né? Porque o Felipe estava falando do Pix, a gente tem toda essa questão de automação bancária aí muito forte. Conta aí para a gente o que você vê aí como áreas quentes aí para 2023.
Sim, acho que definitivamente fintech é a bola da vez. Acho que já está sendo a bola da vez do terceiro, quarto ano consecutivo e tem bastante espaço ainda para abrir, né? O Brasil é um mercado totalmente diferente de outros, principalmente quando você olha, sei lá, Estados Unidos ou então até a Europa, o jeito que a gente faz, a nossa vida é diferente no Brasil, basicamente. A nossa relação com o Pix, a nossa relação com o pagamento de boleto, antecipação de recebível, sabe, you name it, realmente é bem diferente, é um ponto interessante do que a gente tem visto, principalmente visão Europa, assim, em termos de tendência, são softwares B2B, né, então B2B Enterprise ainda é bem forte, assim, tem tudo para crescer, como apareceu na pesquisa também, e acredito que no Brasil é a mesma coisa. O SaaS ainda qualquer solução, né, as a service ainda é interessante para um ponto de vista de sustentabilidade financeira, né, e previsão de caixa, então ainda é uma coisa super, super aquecida, se a gente for pensar em hoje, os fundos que a gente tem mais, o buy side no geral, né, que a gente acaba tendo mais relacionamento, procura empresas que são mais sadias financeiramente, então o SaaS acaba dando uma previsibilidade para eles, então acaba se mantendo como um queridinho aí do buy side no geral, né. Legal. E você sentiu falta de algum setor, assim, olhando aqui nessa nuvem de palavras, algo, poxa, eu achei que ia ter isso aqui que teria aparecido e não apareceu? Acho que, assim, o Felipe, você chegou a mencionar a tokenização, que eu até fiquei um pouco surpresa. Acho que cripto é uma palavra que os investidores aqui não estão nem mencionando muito, ou nada relacionado a cripto e blockchain. O que é interessante, porque a gente vinha de uma febre de blockchain Web3 sem nem saber o que era, a grande maioria dos fundos que eram mais emergentes, assim, e agora a gente nem ouve mais falar tanto. Reza a lenda que, inclusive, os próprios eventos de cripto estão ficando cada vez mais vazios, mas, brincadeiras à parte, realmente é algo que eu achava que ia aparecer, mas não apareceu tanto. Não sei se você tem a mesma percepção que eu, Felipe. Eu vou até assim, complementar para o Philip, porque, né, com essa proximidade que vocês têm aí de um grande banco, será que esse universo cripto retoma com a chegada das moedas digitais dos bancos centrais, né, que é uma coisa que estava prometida, isso aí agora parou ou não? Está vindo? Fala aí um pouco aí para a gente sobre isso, Felipe. O real digital é, de fato, algo que pode ser, né, bastante transformacional aqui. A pauta, até onde eu sei, ela continua sendo conduzida ali, com uma expectativa até de fazer algo ainda esse ano, né? Olhando, acho que assim, quando a gente fala de tokenização, cripto e tudo mais, o pessoal meio que confunde muito todos esses temas aqui, né? Blockchain também, então você tem o que são as moedas e você tem o que é a tecnologia. Você tem moedas que embutem mais tecnologia, tipo um Ethereum ou outras, enfim, moedas que têm a tecnologia de smart contracts, né? E você tem o Bitcoin, que é algo que é só referenciado no próprio Bitcoin, né? E você tem a tecnologia do blockchain que permite com que, né, outras coisas aconteçam com essa tecnologia. Então, por exemplo, hoje, numa das nossas investidas, que é a Leak, a gente tem uma agenda muito forte lá com o regulador. Quando a gente olha fundos, né, FDICs e tudo mais, você tem, enfim, a estrutura desse negócio hoje, como ele é controlado e tudo mais, mas você consegue estruturar isso de uma forma tokenizada, né? Então é algo super interessante aí, claro que, enfim, é aquele trabalho de formiguinha que precisa ser conduzido aí, e não é algo tão simples de ser, enfim, para conseguir virar a chave no curto prazo, né? O mercado cripto como um todo, acho que ele teve um boom de fato até o começo do ano passado, o mercado derreteu também como o universo de venture capital de uma certa forma, e tem muita gente com muitas dúvidas ainda do que fazer, mas ainda assim você vê grandes bancos, né? O próprio Itaú lançando produtos no universo cripto, BTG, XP, etc. Então, ainda assim, acho que é um negócio que tem muito potencial aqui, e a gente tem bastante convicção aí que o mercado deve sim voltar em algum momento. Quando que é a pergunta? Legal.
Um outro ponto que eu queria fazer aqui, a gente já está chegando aqui mais para o final do nosso webinar, né? Então daqui a pouco a gente olha ali as perguntas, mas o pessoal está falando muito, né? Voltou a falar muito no Brasil, retomar a liderança do meio ambiente, dessas questões, dessas pautas mais de ESG, né? Meio ambiente, governança. E aqui tem apareceu clima, apareceu um pouco de energia, mas não apareceu, por exemplo, agricultura, né? E aí não sei se vocês acham que o Brasil ainda investe pouco nisso, ou se a gente já tem startups que estão aí atuando e que pode ser uma área de liderança também aqui para o Brasil. Não sei se esse ano, no ano que vem. Como é que vocês veem essa parte aí mais ligada a meio ambiente, agricultura, agritech? Sim, o universo agro é algo que a gente vem estudando faz um bom tempo aqui, tá? Então, John, foi até bom você, enfim, frisar esse ponto. A gente vê muita inovação acontecendo no universo das agtechs como um todo, sejam elas as agtechs puras, as agfintechs e tudo mais. Então, você tem muita gente que acabou conseguindo levantar capital, você tem fundos especializados nesse segmento, como, por exemplo, a SP Ventures, né? Do nosso lado, como a gente sempre tem esse viés de tentar fazer algo conectar com o universo do banco, tem coisas que são super interessantes, mas que no final do dia tem uma afinidade menor conosco, né? Mas ainda assim são negócios interessantes. Então, você tem toda a inovação quando você fala de, enfim, informação do campo, né? A conectividade do campo. Hoje, também, quando você fala de crédito, de fato, você tem os programas de, enfim, o dinheiro carimbado subsidiado do governo, mas, enfim, a necessidade do produtor para capital ela é muito maior, né? Ela é o dobro dos programas oficiais do governo. Então, você tem uma necessidade muito grande de funding que ela pode vir de diferentes lugares, né? Sejam eles bancos, a indústria, as revendas ou as agfintechs, né? Então, de fato, sim, assim, não tentando me estender aqui, mas acho que tem bastante oportunidade, sim, e a gente vê muita gente conseguindo tracionar bem, né? Algo que a gente, acho que além do universo agro aí que você mencionou, Jonas, assim, aqui a gente vê pouco, as insurtechs, né? Que acho que é outro segmento que está sendo bastante promissor agora, né? O que a gente viu com as fintechs aí ao longo desses últimos 5 anos, a gente deve ver a partir de agora com as insurtechs, né? Que muitas vezes se confunde aí com o termo de fintech, por estar mais ou menos nesse universo, mas acho que o regulador ele tem sido super positivo aí nesse sentido também, com Open Insurance, e a gente tem olhado com bastante carinho esse universo também. Bem legal, obrigado aí pelas considerações. A gente está realmente mais para o finalzinho. Camila, você quer falar alguma coisa fechando esse assunto antes de passar para perguntas aqui? Tem algumas perguntas aqui no chat que a gente pode fazer aqui para o Felipe. Não, acho que só tocando no seu ponto de ESG, John, inclusive, assim, a gente pode ficar horas, né, falando sobre esse assunto, é um assunto super quente aqui, assim, cada sigla, né, cada letra dessa sigla, inclusive, dá quase horas de painel, mas sim, acho que tem a nova realidade, né, tanto de empresas de capital aberto, mas não somente, então, cada vez mais os fundos estão olhando mais para esse direcionamento, direto ou indiretamente, né, então, a questão de governança, também de impacto sustentável, mas não só isso. E tem sido, aqui na Europa é praticamente given, né? Então, quase todos os fundos olham de certa forma, alguns são focados em ESG, acabam olhando isso com uma lente um pouco diferente, mas é um assunto super quente e está aqui para ficar, né? Então, acho que de repente até um potencial assunto para a gente abrir, quem sabe, num Avalia Conecta futuro. Bacana, legal. Eu vou fazer o seguinte, Camila, eu vou fazer uma pergunta aqui do Maurício, que trabalha aqui com a gente, e aí você escolhe uma outra e a gente, então, parte para fechar o nosso webinar, que a gente já está chegando aqui no horário marcado. Felipe, a pergunta que eu trago para você do Maurício
é o seguinte: você acredita que as SPACs vão continuar a crescer em número em 2023? E aí talvez até comentar um pouco, né, questão dos IPOs, que ficou muito parado em 2022, né? O SPAC sendo uma forma de você chegar mais rapidamente à bolsa. Se você puder comentar rapidamente aí, que a gente também não eu acho que assim, você tem o... Não, claro. Não, a leitura que eu tenho, ela é um pouco na seguinte linha, né? Acho que os SPACs também, eles acabaram tendo um hype bastante grande ali, até o começo do ano passado. Confesso que, assim, a minha leitura, ela está muito mais que muitos SPACs não conseguiram achar ativos e estão até devolvendo dinheiro para os seus cotistas originais, do que a gente vai voltar a ver uma febre dos SPACs aí ao longo de 2023, né? Mesmo porque quando a gente fala dos valuations que estavam sendo praticados ali, tanto por fundos de VC quanto pelos SPACs pré-crise, a partir do começo do ano passado, o nível de valuation implícito ali para esses reverse mergers aí, de uma certa forma, ele era bem mais esticado do que é hoje em dia a realidade, né? Pelo menos o apetite do investidor mais late stage. E aí, quando a gente chega nesse contexto, você tem uma escassez de tamanho de ativo, né, para conseguir fazer essas operações, e até mesmo essas companhias que chegaram no bem late stage aí, o Series C, D, E, F, etc., eles também não querendo, enfim, fazer algum deal que seja ruim vis-a-vis a rodada anterior que eles captaram, que muitas vezes também foram em múltiplos que são muito superiores ao que a gente vê hoje em dia no mercado, né? Então, assim, eu não sei se a gente vai ver um ano muito próspero para SPACs aí, principalmente pela escassez de número de companhias com tamanho necessário para esse tipo de operação, para também no final do dia ter liquidez no mercado para essas ações, né? Então, acho que é um pouco disso. Perfeito. Camila, qual pergunta que você escolheu? Qual pergunta que eu escolhi? Não, eu acho que eu ia fazer só acrescentar aqui também na fala do Philip, que realmente, né, aqui a gente teve um jantar há poucas semanas com uma equipe de advogados, e eles fizeram uma brincadeira de quantas vezes a gente vai ouvir falar SPACs esse ano, que realmente dá para a gente anotar assim do lado e depois compartilhar no final do ano, porque vai diminuir muito. Na Europa, no geral, o SPAC não é muito bem visto, apesar de ser um veículo de investimento interessante para empresas que realmente querem usar um jeito alternativo de acessar o mercado de capitais, sem ser via IPO direto, né? Mas é interessante ver que realmente tem alguns IPOs que vão seguir, né? Estão scheduled e vão seguir, por mais que sejam atrasados. Então é interessante ver o mercado se mexendo nesse sentido. Em termos de perguntas, tem uma pergunta que foi feita lá no comecinho, mas eu vou voltar, porque eu acho que é interessante, do impacto das emissões em massa, Felipe. Como que vocês têm visto isso, né, sendo empresas que tenham sido VC-backed em algum momento ou não? Como que vocês têm feito essa leitura de grandes big techs aí, Microsoft, até Goldman Sachs, que entrou na jogada, fazendo demissões em massa? De novo, acho que é muito né, quando você olha que o custo de capital é zero, é muito mais interessante você investir no crescimento a qualquer custo, porque o capital custa zero, né? Hoje, como as perspectivas elas são muito diferentes, né? Enfim, a gente vê algumas notícias que, enfim, de desemprego aí nos Estados Unidos, né? Perspectivas da economia e tudo mais, eu acho que é algo natural quando você meio que tem um shake-up do mercado, que as pessoas olham para dentro de casa e pensarem assim, cara, o que dá dinheiro, que eu preciso focar e ser mais eficiente, o que são todas as novas coisas que a gente estava vendo aqui e que hoje são menos prioridade, e aí por isso que eu prefiro jogar isso um pouco mais para frente, e por isso que você acaba tendo todos esses layoffs, né? Assim, no nosso portfólio a gente teve um pouco, situações como essa, né, e muitos outros fundos também, onde você meio que faz um reassessment ali, pensando nas perspectivas dos próximos anos, onde a equação de conseguir levantar um capital ou não, ela é uma incógnita, então precisamos alongar o nosso runway, e para isso precisamos ser mais eficientes, com menos burn e tudo mais,
né? E assim, ainda, né, olhando esses números de layoffs, assim, é claro que os números eles impactam bastante, né? Mas eu tenho lá o caso da Amazon, que olhando pré-pandemia e pós-pandemia com as demissões, ainda assim eles contrataram muita gente, né? Então, não é que, assim, a Amazon, por exemplo, reduziu em X% o quadro, eles têm muito menos gente do que eles tinham 2, 3 anos atrás. Não, eles têm, sei lá, 20% a mais ainda, inclusive pós-demissões, né? Então, eu acho que é um pouco essa foto que as pessoas têm que tentar ter quando, enfim, você lê essas notícias. Claro que é triste, né? A gente quer que pessoas sejam demitidas e tudo mais. Não, mas, enfim. Por outro lado, isso aqui acaba abrindo muitas oportunidades para empresas que estão carentes por esse tipo de profissional, que até então os custos eles estavam bastante esticados, né? Enfim, desenvolvedores conseguindo um reajuste real ali de salário relevante, né? Ao longo dos últimos anos aí, principalmente porque eles são um ativo escasso. Agora, muitas outras companhias que não estavam conseguindo contratar esse tipo de profissional conseguem contratar profissionais super bem qualificados de grandes companhias, né? Então, acho que é tentar olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Com certeza, e a gente espera também que todo mundo tenha feito o assessment correto das pessoas que estão sendo realocadas, né? Porque não significa que eles vão perder produtividade. Esse é um ponto interessante quando a gente olha de fora, por exemplo, se é uma empresa que eu já invisto. Com certeza. E afins, né? Existe aí uma possibilidade de, fiz os cortes que eram necessários para fazer, mas eu não perdi produtividade e vou conseguir seguir com uma operação um pouco mais enxuta, né? Gente, eu estou aqui com dó aqui, mas a gente já estourou o nosso tempo, né? Então acho que está na hora da gente ir para o encerramento. Felipe, queria agradecer muitíssimo a sua participação, foi nota 10. Avisar para o pessoal que a gente vai depois disponibilizar a gravação, quem entrou no meio vai ficar aí disponível para a gente, para ver como é que foi essa nossa primeira conversa no Avalia Connect. Agradecer quem está aqui nos assistindo e como eu fiz aqui a abertura, vou devolver para a Camila fazer o fechamento aqui do nosso Avalia Connect, até comentando um pouco, porque a gente já tem um outro Avalia Connect número 2 aí para o final de abril. Abril não, desculpa, fevereiro. É que a gente já está botando vários aí na linha, né? Então, super obrigado, Camila. Fecha aí você aí o nosso primeiro Avalia Connect. Parece que a gente já está há 5 meses em janeiro, né? Hoje é o último dia, mas a gente está comemorando quase que 2024 já. John, obrigada, Felipe, por participar, por aceitar o convite. 28 de fevereiro, queria convidar todos, agradecer a presença e convidar vocês para o nosso Avalia Connect segunda edição, que vai conversar sobre evolução dos search funds no Brasil, conceito um pouco diferente do que a gente tem visto fora, com o Rodolfo Guglielmi da Grit Capital e com a Tamara Berezensky da Vita. Então, vai ser dia 28 de fevereiro, horário a confirmar, então sigam aí, avalia no LinkedIn para ficar antenado e a gente aguarda vocês no próximo mês. Obrigada, João. Obrigada, Felipe. Valeu, pessoal. Obrigado, e Avalia e Camila também pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que todos tenham gostado. E, enfim, sempre à disposição aí para outros desdobramentos aí. Obrigado, viu? Obrigada.